deles, ó Pai, pela vida dele aqui nessa igreja, ó Pai, que o Senhor Deus continue abençoando as suas vidas, dando saúde a eles, ó Pai, e que essa data de aniversário repita em muitos e muitos anos, com saúde, ó Deus, que o Senhor Deus abençoe os teus servos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor Deus tem feito na vida deles e da sua família, dos seus filhos. Abençoa os seus familiares, ó Deus. Pai, seja conosco, dá a nós, Senhor Deus, abençoa a tua mensagem, vai ser lida e exposta, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor Deus esteja abençoando, que venha de encontro aqui que nós precisamos de ouvir, ó Pai. Dá a nós um bom dia, perdoa os nossos pecados, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos, abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, Martinho. Obrigado a vocês. Qualquer negócio, se esquecer, é 8933. Muito bem, irmãos, bom dia. Bom dia. Antes de começarmos oficialmente o culto, queremos pedir aos irmãos, espero que tenham passado uma boa semana, não é? Você que nos assiste também, é uma honra muito grande poder contar com você aí, nos acompanhando nos cultos, que seja uma bênção para a sua vida. Vamos agradecer a Deus porque o Isaac operou, está tudo bem. A última notícia do SUB, sexta-feira, que está tudo bem, graças a Deus, não é? E não sei se já está em casa, ainda não, né? Ok. E também devemos orar por aqueles outros que estão enfermos, não é? No caso da Maria de Lourdes e outros mais aí que estão se recuperando, que no momento não me vem à memória. Vai, Vanilde? Ontem, vocês agora que eu estava na UTI por causa da... Já saiu, né? Ok, tá bom então. Então vamos começar o nosso culto desta manhã, ouvindo o prelúdio, e esteja em oração, irmãos, para que a palavra de Deus fale aos nossos corações e produza o efeito que Ele quer, não é? Que ela produza. Eu aguardo tanto um despertamento da igreja, um despertamento dos irmãos. Vamos lá. Apenas 40% ausente. Vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção, a sua orientação para o culto desta manhã. E vou pedir que nos eleve a Deus nessa oração, pedir que a irmã Marta Pereira vai nos elevar a Deus, está aqui, a dama de azul vai nos elevar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o Seu nome, ó Pai. Te agradecemos por esse grupo aqui presente, Senhor. Te agradecemos por aqueles que aqui nos encontram, que o Senhor possa visitar a cada um nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, colocar no coração o desejo, Senhor, a necessidade de estarmos reunidos, ó Deus, louvando e bendizendo o Teu nome, Pai. Abençoa os enfermos, Senhor, abençoa aqueles que estão desempregados, abençoa aqueles que estão enlutados, ó Deus. Te suplicamos, ó Deus, pelo nosso país, tem misericórdia da nossa nação, Senhor, que o Senhor possa trazer uma libertação para essa nação, Senhor, e que muitas vidas, ó Deus, possa ainda entregar ao Senhor Jesus como Salvador, ó Pai. Te pedimos por tudo que iremos fazer nesse dia, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa falar através do pastor e possa trazer a mensagem, Senhor, e que ela possa vir de encontro, Senhor, às nossas necessidades, Senhor, e que possamos sair daqui edificados.
Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aí em pé, vamos cantar o hino de número 328 do cantor cristão. Meus irmãos, às vezes, não é? Esse hino se torna tão real em nossas vidas, não é? E há momentos que ele se torna muito real, devido às vezes ao momento que passamos, não é? Eu quero dizer para vocês que nesse momento, esse hino está sendo muito real para mim, não é? Porque nem sempre o nosso sorriso aqui quer dizer que está tudo bem. Nós temos lutas, dificuldades e desafios, não é? Mas vamos cantar, crendo que Jesus pode acalmar a tempestade ou as tempestades das nossas vidas. Vamos cantar. Te
para sentar-se, vamos cantar o hino oficial. Hoje nós vamos cantá-lo pela penúltima vez, não é? No mês que vem já teremos um outro hino oficial. Vamos lá? 420 do HCC. Ele é um hino assim, é uma oração, não é meditativo. Vamos lá. Lembrando aos irmãos que o número de membros desceu até um pouco abaixo das minhas expectativas, mas fazer o quê? Tivemos coragem, tomamos a decisão e fizemos realmente um levantamento atualizado, não é? Dos membros da igreja. Que Deus nos abençoe, apesar de termos caído assim, um percentual bem alto, não é? Mas vamos lá. Quando a gente fala Deus abençoe, dá a impressão que eu só quero que Deus abençoe aqueles que vieram aqui à frente, não é isso não. Desejo que Deus abençoe vocês que contribuíram pela internet, por tudo, tá? Que Deus abençoe a sua vida, independente também se não contribuíram, que Deus abençoe a todos. Muito bem, nós vamos ler o texto da Palavra de Deus. O texto hoje é um texto, digamos assim, um pouco mais longo, não é? Que não tem problema nenhum. Meu pastor anterior, às vezes, ele lia um capítulo inteiro para a igreja. O pessoal ficava de pé lendo lá, responsivamente, um capítulo inteiro da Bíblia. Teve um ano que ele pregou, se não me engano, sobre Deuteronômio. O ano inteiro ele pregando sobre Deuteronômio. E às vezes a igreja lia um capítulo inteiro. Não é? E aquilo ficava uns 15 minutos ali, o pessoal de pé lendo. E com isso a igreja também treinava muito a leitura. Eu aprendi isso com ele. Ele dizia: moço, nós também precisamos ensinar o povo a ler. E uma das formas de ensinar o povo a ler, com pontuação, com vírgula, com exclamação, com interrogação, com reticências, não é? Colocando o povo para ler, você lendo corretamente com o povo. Aprendi com ele. Não sei se estou ensinando os irmãos, não é?
Se os irmãos já sabem, não é? Mas pelo menos está tentando. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, versículos de 8 até o 22. 1 de Pedro, carta de Pedro 3, de 8 a 22. Claro que nós não vamos explanar detalhadamente os versículos, em função de o texto ter uma riqueza muito grande, não é? Vamos colocar em pé e vamos ler. Eu leio 8, vocês leem o 9, e assim sucessivamente. Vamos lá? Leamos a partir do versículo 8. 1 Pedro 3, a partir do 8. Diz assim: e finalmente, sede todos de o mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, ao qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da negação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos nesta manhã, na tua casa. Obrigado por esse texto, que merece uma análise bem mais profunda. Nos perdoe e nos ajude, Senhor, a tirarmos, apesar de nossa fraqueza, lições preciosas e impactantes para as nossas vidas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero sentar-se. Meus irmãos, no texto que nós lemos,
eu quero apenas destacar aqui a parte que mostra o Senhor Jesus como exemplo. E é muito comum a nós querermos termos exemplos de vida. Alguns dizem, o modelo de vida, o exemplo que eu tive na vida foi o meu pai, não é? E as crianças lá têm os seus exemplos lá, que são os seus super-heróis, não é? E eu acho que valeria a pena nesta manhã, de forma muito resumida aqui pelo texto, que é muito profundo, olharmos aqui para algumas atitudes que mostram o Senhor Jesus, de uma forma direta ou por inferência, nos mostra Ele como um exemplo digno de ser seguido, um modelo digno de ser seguido. Eu acho que seria importante nós atentarmos para algumas pontuações que queremos fazer nesta manhã para os irmãos. Claro que vão ficar muitos versículos aqui em branco, que numa outra oportunidade, quem sabe, nós possamos até explorá-los, não é? Mas nós queremos destacar aqui, digamos assim, 6 atitudes de Jesus, do Senhor Jesus. Eu sempre me condeno quando eu digo Jesus, Jesus. A pessoa de Jesus merece respeito total e pleno, não é? Então, nós queremos destacar aqui 6 situações que mostram o Senhor Jesus como exemplo digno do crente seguir. Não importa a circunstância ou as circunstâncias que estejamos enfrentando, não podemos desistir e devemos olhar para Ele e nos motivar nele e termos Ele como modelo. Porque tendo homens como modelos, super-heróis criados pelos homens, são falhos. O modelo perfeito para o cristão e para a cristandade seguir, sem dúvida alguma, é o Senhor Jesus. Então eu diria que o Senhor Jesus, ele foi modelo na sua humildade. Na sua humildade. Primeiro eu destacaria, o Senhor Jesus, ele veio a esta terra de uma forma extremamente humilde. Então ele mostra humildade através do seu nascimento. Ele nasceu em uma estrebaria. Estrebaria, lugar onde os animais ficam. E lugar onde animais ficam, digamos assim de uma forma muito direta, tem coxos. E dentro do coxo tem ali restos de alimentos que podem estar em estado de decomposição, ou se mal limpo, normalmente mal limpo, tem alguns odores, alguns resíduos de cheiro de alimento que entrou em decomposição. Olha onde o Senhor foi colocado, não é? Em uma estrebaria, o que existe ali? Sujeiras de animais, para não ser tão direto. Sujeiras de animais que levam todo o ambiente a estar contaminado e mal cheiroso. Foi ali onde o nosso Senhor Jesus nasceu. Por que eu já começo dizendo isso? Para que nós tenhamos um modelo para contrastar com, talvez, o nosso comportamento, para a gente pensar um pouco no Senhor Jesus. Então, ele foi modelo de humildade no seu nascimento. Ele foi modelo de humildade também no princípio do seu ministério. Vamos destacar aqui o versículo 8 e 9, não é? Diz assim: e finalmente todos, sede todos de um mesmo sentimento. Sentimento de quem? De Cristo, o título aqui. Segundo exemplo de Cristo, tá? Dá o título aí. Todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis,
não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que fostes chamados para que por herança alcanceis a bênção. Então Pedro aqui, o foco dele é Jesus Cristo. Então no seu nascimento, no princípio do seu ministério, no princípio do seu ministério, ele não foi chamar Paulo. Ele ali, beirando aqueles lagos ali, não é, da sua região, ele chamou humildes pescadores. Ele andava com gente muito humilde e com gente muito simples. Sua humildade. Mas vamos lá. Mas também nós podemos ver a humildade, vamos destacar agora, na sua morte. Jesus era e é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A sua obra nunca terá fim. Ele é o Deus que se encarnou. Ele é o Deus que pela sua morte nos salvou. Mas ele foi humilde, até humildes e simples, compassivo, como citamos aqui, até o momento da sua morte. Então, por exemplo, entre Jesus Cristo e Barrabás, escolheram Barrabás. Então, Barrabás, naquele momento, foi o principal. E o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, foi para a cruz. Humildade ali, na sua submissão. Muito bem. Ele foi modelo ao ser crucificado no meio de dois ladrões. Talvez simbolizando ali o do meio é o pior. Olha só a humildade. Ele poderia evitar que tudo isso acontecesse, mas ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Humildade na sua crucificação. Mas destacamos também que ele foi modelo de humildade, se deixando ser desprezado por todos. Ele poderia reagir e dizer: eu sou importante, eu sou filho de Deus, eu sou Deus, vocês parem com isto. Mas não, ele se deixou ser desprezado. Quanto exemplo para nós, não é, irmãos? Mas um outro destaque aqui que eu quero fazer do seu modelo de humildade é que quis morrer, se deixou morrer no objeto mais desprezível do mundo, da sua época, na cruz do Calvário, sendo exposto para toda a sociedade da época, sociedade romana, sociedade judaica, sendo exposto para o mundo inteiro. E até hoje, mentalmente, nós o vemos exposto para toda a humanidade de todas as gerações. O nosso Jesus se deixou ser exposto na cruz do Calvário. Então, diante disso, meus irmãos, resumindo aqui esse primeiro destaque, essa primeira exposição de modelo, nós aplicando para nós, não nos devemos ensoberbecer. Não posso deixar de citar um exemplo que me veio à mente agora, do Gandhi. Diz que Gandhi estava hospedado em um hotel, não é? E ele estava lá no saguão. Já contei isso para os irmãos, para refrescar a memória dos irmãos. Ele estava lá no saguão como hóspede do hotel, e um ricaço ali na recepção confundiu Gandhi com um serviçal do hotel. E ele acabou de fazer o check-in ali e tal, e falou para Gandhi assim, pensando que ele fosse serviçal: pegue minhas malas e leve no apartamento tal. Gandhi, pois não, levou, não é? Enquanto ele levava as malas, o atendente ali falou: você sabe quem é esse camarada? Esse camarada é Gandhi. Pô, você me falou. Não é? Quando Gandhi voltou, ele pediu 1000 desculpas, e Gandhi falou assim: mas o que eu fiz demais? Você pediu e eu fiz. Não é? Não tem problema nenhum, não há problema nenhum em eu ter feito isso. Não é? Eu pergunto: vai pedir para outro, não para mim, eu sou o Gandhi. Não é? Eu sou o Gandhi. Agora, nós estamos tratando aqui de alguém que é infinitamente superior, o nosso Senhor Jesus Cristo. Diante desta exposição, não nos devemos ensoberbecer. Devemos, em tudo,
ser humildes. Outra situação em que Cristo foi modelo, na sua obediência. 11 a 14, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias aí. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor à justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Ok. Novamente, o nome de Cristo não é citado, mas a referência de Pedro aqui é sempre a Cristo. Nós, como servos, tendo como modelo o Senhor Jesus. Sua obediência. Ele obedeceu à exigência do Pai. Jesus, a palavra de Deus lá, Filipenses capítulo 2, diz que o Senhor Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediente até a morte e morte de cruz. Foi obediente em carregar a sua cruz. Colocaram a cruz sobre as suas costas e ele carregou a sua cruz. Ele foi obediente, ele não reagiu aos verdugos. Verdugos era o nome denominado àqueles que o castigavam, aqueles que o chicoteavam, aqueles que o maltratavam. Ele não reagiu, embora sendo Deus, embora sendo poderoso, ele não reagiu diante dos seus verdugos. Da mesma forma, devemos obedecer, nós olhando o modelo de Cristo, aos nossos superiores. Humildade, não é? É assim, quantas vezes, só para refrescar, nós até obedecemos, mas fazemos as coisas de má vontade diante da nossa chefia, não é? Não queremos obedecer, nós temos essa natureza de não querer obedecer. Gostamos muito de ser superiores e de comandar e de mandar, mas obedecer já é uma outra história. Assim como o Senhor, devemos obedecer aos nossos superiores. Não devemos nos escusar de absolutamente nada. Uma outra situação em que a palavra de Deus nos mostra Jesus como nosso modelo foi a sua paciência. Ele teve paciência, podemos ler aí no versículo 18, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Sua paciência, ele conviveu com a incredulidade, ele conviveu enfrentando a liderança religiosa da época. Quantas vezes ele foi agredido verbalmente, quantas vezes ele foi tentado por essas pessoas, quantas vezes ele foi testado por essas pessoas, mas ele foi paciente até o fim. Jesus foi paciente até o fim. Às vezes nos falta um pouco de paciência, não é verdade? Querem ver uma das coisas que hoje me deixa assim impaciente? Eu posso explicar, mas não justifica, não é? Falou em trânsito, eu fico impaciente. Eu já enfrentei muito trânsito na minha vida. Eu tenho pouca paciência com o trânsito. E de vez em quando eu sou pego de surpresa. Às vezes eu falo assim, eu já tenho o meu caminho, mas eu falo, vamos por esse caminho hoje. Quando eu chego na metade do caminho, eu falo, meu Deus, por que é que eu vim por esse caminho? E às vezes a vontade é de fazer uma coisa errada. Não vou negar para vocês. Não é? Ali, fazer uma conversão errada e voltar para o outro caminho, às vezes dando uma volta maior. Mas nós vemos em Jesus um modelo assim muito patético, né? Um exemplo assim muito patético, tá? Que não dá nem para se comparar com a paciência do nosso Senhor. Mas nós vemos nele um modelo de paciência diante da incredulidade da sua geração, né? A sua paciência diante de tantas dores. Chegou um momento na cruz
diante de tanto sofrimento, o nosso Senhor disse: tenho sede. Tenho sede. Paciência, foi paciente até o fim, mas cumpriu o seu ministério, cumpriu o plano, cumpriu tudo que o Pai exigiu dele. Embora tenha orado pouco antes, não é? Pai, se for a tua vontade, passa de mim, Pai. Está difícil, passa de mim. Mas não aprove ao Pai. A vontade do Pai é mudar o plano. E ele foi paciente até o fim, cumprindo todo o plano de Deus para a sua vida. Ele venceu todas as dores. Não devemos, nós também, diante desse exemplo, não devemos ser ásperos, não é? Às vezes somos mal educados com as pessoas, não é? Não custa sermos mais gentis. Às vezes a gente enfrenta, nesse mundo que nós vivemos, né? Nesse mundo que nós peregrinamos. Eu tenho essa consciência que nós estamos peregrinando aqui. Com quantas pessoas nós nos deparamos, pessoas grossas, pessoas sem princípios, não é? Pessoas más, pessoas que preparam propositalmente o mal para você, pessoas que fazem o mal e sabem que estão fazendo o mal, não é? Mas devemos, irmãos, ser pacientes, não ser ásperos, responder com brandura. É difícil isso, não é? Nossa natureza é, como é que é a nossa natureza? Pastor, não brinca comigo, porque deu, não é? Deu, levou. Pisou, lembra aquele camarada de Gênesis lá? Matei o cara porque pisou no meu pé. Isso vem de longe o negócio, não é? Matei um cidadão lá porque pisou no meu pé. Então, isso vem de longe o negócio. A maldade, ela vem dentro de nós desde que nascemos, né? A criança, ninguém ensina ela a bater na outra, ela bate na outra, né? Ninguém ensina ela a tomar o brinquedo da outra, o brinquedo que não é dela, ela toma. Então, isso só se amplia com o decorrer da nossa existência. Eu não estou aqui para ensinar moralidade para os irmãos, nós estamos aqui para aprendermos juntos a palavra de Deus. Eu também tenho que praticar tudo isso, tá? Antes dos irmãos, a mim também está sendo ensinada a palavra, tá? Então, não devemos ser ásperos, devemos enfrentar as blasfêmias, às vezes mentiras que falam a nosso respeito, né? As infâmias a nosso respeito. Devemos enfrentar com paciência, nós sabendo que Deus está sabendo de tudo que passamos. Tudo uma hora vai ter fim. Todas as injustiças uma hora terão fim. Uma hora Deus porá fim nas injustiças pelas quais nós passamos. Então devemos olhar para Jesus como modelo na sua paciência, mas olhar para Jesus como modelo na sua mansidão. Novamente, não é? Nós já lemos aqui versículos 8 e 9, não é? Não vamos ler novamente. Na sua mansidão, porque de certa forma é uma repetição. Devemos ser modelos na sua mansidão. Padeceu pela justiça, sofrendo a injustiça, mas padeceu pela justiça, para que a justiça de Deus fosse feita em função do nosso pecado, e nós fôssemos justificados perante Deus pela injustiça que Ele padeceu, morrendo pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Modelo de mansidão, padeceu pela justiça. Foi manso, a palavra diz que ele foi manso como um cordeiro levado para o matadouro. Assim o nosso Senhor Jesus, como um cordeiro, foi levado para a cruz do Calvário. Modelo de mansidão. É mistério que evitemos ficarmos desgostados. Devemos ter um espírito de mansidão. É difícil, né? É difícil. O pastor Godinho contava uma história de um missionário americano. É difícil, era verdade, isso eu acredito nisso. Não é que esse missionário estava sendo agredido por alguém, não sei.
quem estava agredindo ele e pegou pelo braço dele e começou a torcer o braço dele. E estava doendo muito. E o missionário falou para o agressor, disse assim: na maior calma, se você continuar forçando, você vai quebrar o meu braço. Se você continuar forçando, você vai quebrar o meu braço. Será que diante dessa lembrança, será que eu responderia assim? Acho que eu abriria a boca: socorro, 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 Senhor. Aí xingaria ele, né? Talvez, não é? Falaria algumas coisas que ele precisaria ouvir, não é? Não seria isso? Tudo bem, ele quebrou meu braço, mas ele ouviu o que tinha que ouvir, não é? Esse miserável, não é? Seria mais ou menos assim. Sua mansidão, não é? Devemos ter um espírito de mansidão. Mas também nós podemos ver em Jesus, na sua vida, um modelo de caridade, modelo de amor. Seu amor pelas pessoas. A expressão máxima do seu amor foi sua morte na cruz. A sua expressão máxima do seu amor foi a sua declaração na cruz do Calvário: Pai, perdoa-os, perdoando os seus agressores, né? Talvez dizendo assim: se continuar assim, quebra meu braço, né? Claro, dando um exemplo, né? Se vocês continuarem assim, vocês vão me matar. Pai, perdoa-os, com toda certeza, sem o mínimo de ódio diante dos seus agressores. É demais para nós isso, não é? Muito impactante isso, não é? Devemos imitá-lo em seu amor. E foi ele mesmo quem disse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo amor do Pai estava em Cristo. O mesmo amor que o Pai tinha pela humanidade, o Senhor Jesus tinha por toda a humanidade, naquele momento em que ele estava morrendo na cruz do Calvário. Então, ele é modelo pelo seu amor, pela sua caridade. Ele é modelo para com os desvalidos da sorte. Se você pensa que você é um coitado, você é um sozinho, só você que sofre na vida, eu sou cristão, não é? E nós estávamos conversando ali sobre a classe, sobre questão de gente depressiva, não é? Todos nós temos assim, crises de depressão, as pessoas que chegam a um grau maior, e alguém comentou e me levou a pensar, no fundo, a crise da depressão, não estou dizendo que não tem que se tratar, não é? Mas ela tem algum fundo egoísta, não é? E nos leva a questionar a sociedade. Eu sou a vítima, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, não é? No fundo, a depressão é o resultado de uma dificuldade de aceitar uma situação. Veja, se você está passando por isso, eu não estou te culpando, eu quero dizer para você que eu me condoo. Que eu tenho empatia. Estou dizendo da parte, digamos assim, técnica, sintomática da questão, não é? E que nós precisamos também corrigir isso, não podemos deixar de declarar isto, não é? Então, para você que tem um problema de depressão, de tristeza crônica, de falta de sentido para a vida, devemos olhar para Jesus, que é um modelo de amor e de caridade, porque ele é modelo para com os desvalidos da sorte. Ele está preocupado com você, com a sua vida, com o seu destino. Ele está preocupado com o teu caráter. Ele quer aperfeiçoar você. Ele trabalha com o crente, ele tem paciência com o crente. Cada dia pela manhã, ele quer começar uma nova trajetória conosco. Porque ele diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então é a forma de que Deus quer começar uma nova trajetória para conosco. Mas é um modelo também para com a humanidade em geral. Não vou citar novamente, né? Porque Deus amou o mundo, né? Versículo 18. Porque também Cristo padeceu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar a Deus mortificados. Na verdade, os pecados foram mortificados na cruz,
não é? Mas fomos vivificados, ganhamos vida pelo Espírito de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, não é? Então, seu amor, ele é modelo em sua caridade, seu amor para com a humanidade em geral. Toda pessoa do mundo, não importa o estado desta pessoa, estado de decadência, estado de sorte, estado de riqueza, estado de pobreza, estado de miséria, estado de doença terminal, não importa. Todo ser humano é objeto da graça de Deus e do amor de Deus. Portanto, se anime, porque não importa quais são os seus sentimentos, Deus está olhando para você e por você. Mas o seu amor, a sua caridade, o seu modelo de amor e caridade é para, já falei também, é para com aqueles que o pregaram na cruz. Às vezes a gente adianta o assunto, não é? Mas é para com aqueles que o pregaram na cruz. Então estou só citando. Mas também nós vemos modelo de amor e de caridade para aquelas pessoas extremamente más, que já, por inferência, já citamos. Por exemplo, lá na cruz, nós vemos Jesus como modelo para com o ladrão, não é? O modelo para com o ladrão. Aquele homem ali fez mal para a sociedade, era um homicida, e de repente ele olha para Jesus e diz: Senhor, vamos assim atualizar mais, Senhor Jesus, eu mereço estar aqui. O Senhor está no meio, aparentemente o Senhor é o pior, mas na verdade o pior sou eu. Na verdade o pior sou eu. Lembra-te de mim. E Jesus amorosamente, apaixonadamente falou para aquele homem: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. É isso que ele fala para você. Falou para um homem daquele, não fala para você. Olha só uma outra prova da compaixão de Deus. Estava ouvindo agora pela manhã, tem lá um pendrive lá no carro e ouço muitos sermões. Estava ouvindo lá um pedaço do sermão e você sabe por que é que Pedro foi embora, voltou para a profissão dele? Porque ele cometeu um pecado muito grande diante daqueles que serviam o Senhor. E dentro dele, ele sentiu o seguinte: para o meu caso não tem mais solução. Ele disse: todos vão te abandonar, mas eu não, né? Eu sou o tal. E de repente ele fez aquele papelão, traiu o Senhor, e quando ele decidiu tocar a vida dele por conta própria, ele estava dizendo o seguinte: eu não mereço mais ser perdoado pelo Senhor. No meu caso não tem mais solução. Que exemplo para nós. Sabe o que aconteceu? Por que é que Jesus Cristo apareceu naquela pescaria? Sabe para quê, irmãos? Para dizer para Pedro que o caso dele tinha solução. Para dizer para Pedro que ele amava Pedro e que ele ia levantar Pedro e que ele faria de Pedro uma grande bênção. Quem sabe não é o teu caso nesta manhã. Ele apareceu para Pedro e levantou Pedro e buscou Pedro, e Pedro tornou-se quem ele era. Então, irmãos, diante desse modelo, devemos perdoar aos que nos ofendem. Vamos ver lá, Mateus 6, 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as suas ofensas. Vou concluir com cinco partes aqui, mas bem rápidas, tá? Jesus foi humilde no seu nascimento,
no seu ministério. Sua obediência às ordens do Pai. Foi humilde na sua obediência às ordens do Pai. As leis. Carregou a cruz, etc, etc. Ele foi humilde, foi modelo. Em sua paciência, no meio da incredulidade, no meio de suas dores, ele foi paciente. Foi modelo na sua mansidão. Manso como um cordeiro. Nossa falta de mansidão causa desgosto a Deus e causa desgosto ao nosso próximo. Ele foi modelo na sua caridade, para com a humanidade, para com os desvalidos e para com os que o pregaram na cruz do Calvário. Diante disso, irmão, anima-se, porque os olhos de Jesus estão colocados em você. Ele está vendo tudo o que você está passando. Ele está vendo a tua dor, a tua depressão, Ele está vendo a tua ansiedade, Ele está vendo os teus problemas, e Ele está com você. Embora você se sinta sozinho, Ele está com você. Vamos levantar a cabeça e vamos tocar a vida. Vamos cantar. O hino é 324, não é isso? Vamos cantar o hino 324 do cantor Cristão. Vamos colocar em pé e vamos cantá-lo com bastante alegria. Refúgio, bate bem, né? Com o assunto. Hino 324 do cantor cristão. Ele é um pouco comprido, 3 estrofes, 3 estribilhos, mas vale a pena. Vamos lá. Sempre me conduz, não me deixa
tantos perigos, vivemos em um mundo que é um deserto que nos oferece tanto perigo, não é? Mas estamos aqui, Deus nos permitiu. Vamos orar por esse mundo, pela nossa pátria, por nós mesmos, para que Deus mude os nossos corações. Eu preciso muito que Deus mude o meu coração. A minha fé é muito fraquinha, mas até aqui Deus tem me sustentado. Vamos orar ao Senhor. Fica à vontade, irmãos, quem querendo ajoelhar, fica à vontade, viu? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, Senhor, para adorá-lo. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra e, embora tão superficial, nós tiramos, ó Pai, tantas aplicações para as nossas vidas que podem nos tornar pessoas melhores para a Tua igreja, pessoas melhores para as nossas famílias, pessoas melhores para a nossa sociedade. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor, e nesse instante eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, por cada irmão presente aqui nesta manhã, ó Deus, pela dor de cada coração, Senhor. Só o Senhor conhece a dor de cada coração. E nós pedimos ao Senhor que nos cure de nossas dores. Eu peço ao Senhor que nos ajude a olharmos mais para o Senhor, a confiarmos mais no Senhor e marcharmos em nossas vidas, sabendo que o Senhor está cuidando de nós e sempre cuidará de nós. Pedimos-te por este mundo, pedimos-te pela nossa pátria, pedimos-te pela nossa igreja, pedimos-te um avivamento para o teu povo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Fica conosco, Pai, nesse dia, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, vamos ouvir o pós-lúdio. Feliz domingo para todos os irmãos. Lembrando sempre que às 18h30 teremos culto novamente. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos encerrar o nosso culto louvando o Senhor com o nosso hino de missões, com a equipe de louvor. Estamos aí hoje, o último dia da campanha. Nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que estão disponíveis, a servir ao Senhor, a evangelizar e a contribuir. Oremos para que o trabalho de missões mundiais continue, crescendo pelo mundo. E ontem foi, enquanto elas estão vindo, ontem foi o culto dos adolescentes. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e, como a Ana disse ontem, nós não vamos desistir de vocês. Nós somos uma igreja que ama jovens e que ama adolescentes, E ontem eles puderam ver um pouquinho aí, eles comentaram um pouquinho do que eles fizeram, como que foi, Depois eu vou deixar lá no nosso grupo um depoimento de uma mãe. E essa mãe diz que a gente deve continuar orando e intercedendo pelos nossos filhos, mesmo que seja uma fase desafiadora. Amém? Amém. Louvamos ao Senhor. Amor que só